por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. Plantão de notícias. Apple deve lançar 3 novos modelos de iPhones neste ano. Segundo a empresa de pesquisa de mercado TrendForce, até os possíveis preços dos modelos já estão definidos. A atualização do iPhone 8 deve ser a mais barata. Os possíveis iPhones 9 e X2 ficaram aproximadamente $100 mais baratos. Já o X2 Plus deve seguir na mesma linha do preço do anterior, cerca de $1.000. Estas especulações devem ser descobertas em setembro, mês em que a empresa costuma fazer lançamentos. As informações são do site UOL. Isabela Moraes, agência Rádio 2 de Notícias. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Olá, bom dia, ouvinte da Nova Difusora AM em 1540, começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Educacional Universitário Fiel, Unifiel, sempre trazendo um assunto de grande importância para você. Hoje nós vamos falar sobre educação, sobre os desafios da comunicação no ensino básico, no ensino médio e aí por diante. Vamos falar bastante a respeito do comportamento dos alunos em sala de aula. Hoje na técnica nós temos o Domingos José, um grande abraço, Domingos José, obrigado pela tua participação sempre conosco aqui. O Miguel Jacques na supervisão, a Raquel Duarte, nossa amiga jornalista, produzindo os textos, nos auxiliando na produção do programa, comigo a apresentação Júlio Rezende. Se você quiser participar conosco, pode ligar 3681-1134. E estamos ao vivo também pelo Facebook. Vai lá no Facebook, coloca uma barrinha e escreve Unifiel. Nós estamos ao vivo, você vai poder participar conosco aqui, fazer as suas perguntas para a nossa convidada, que é a Lilian Arcanjo, pedagoga formada pelo Unifiel. Ela atuou na coordenação de projetos educacionais, também instrutora de aprendizagem no CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Atualmente, ela é coordenadora pedagógica do Colégio Escopo, que tem várias unidades, mas tem 2 unidades aqui em Osasco. Não é isso, Lilian? Seja muito bem-vinda. Obrigado pela tua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigada, Júlio. Realmente, Colégio Escopo, hoje nós temos 2 unidades aqui em Osasco, uma na Campesina e outra dentro da unidade Unifiel, no campus da Viliara. E é isso, estamos trabalhando todos os dias, graças a Deus, e muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Ô Lilian, eu vou começar logo pelo desafio da educação. Como é que se faz hoje para manter o aluno em sala de aula, atento ao que o professor tem que passar, se ele tem uma gama de oportunidades aí através da tecnologia que chamam também muito a atenção dele? Como é que o professor faz para manter o aluno atento na sala de aula hoje? Hoje nós contamos com o auxílio de alguns equipamentos dentro do Colégio Escopo, né? Em uma das unidades, por exemplo, nós temos projetores, salas digitais e os professores utilizam dessas ferramentas para passar e transmitir todo o conhecimento para os alunos. Nós temos, em parceria com a Unifiel, algumas utilizações de laboratórios, que isso depois nós vamos conversar um pouquinho, explica um pouquinho melhor como nós fazemos. Então, nós trabalhamos de uma forma diferenciada, né? Com este nosso material pedagógico, nós temos algumas apostilas, algumas atividades direcionadas também, trabalhos e pesquisas em campo. Então, isso nós acreditamos e temos o sucesso com o aluno. Esse trabalho diferenciado conta bastante com a evolução do aluno em sala de aula. O professor tem uma participação muito importante junto com os pais nesse nosso desenvolvimento e nós temos um trabalho bem bacana. Trabalhamos dentro de sala de aula e trabalhamos também com todo o nosso equipamento externo que a faculdade nos oferece.
Então, nós utilizamos dessa forma, né? Nós temos algumas táticas e algumas formas de trabalho que o aluno acaba sentindo mais a vontade. Nós temos algumas atividades extras também, que acaba completando esta necessidade, porque a gente utiliza a internet e estes aplicativos como um utensílio para facilitar o nosso trabalho. E isso ajuda o professor, nos ajuda a segurar o aluno, a segurar a atenção do aluno para aprender de uma forma diferente. Eu falei na abertura do programa que a gente falaria do ensino básico, mas eu estou errado, né? Porque hoje se fala ensino fundamental. Que eu tenho o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Isso. Que isso faz parte das disciplinas que vão levá-lo até a nona série. É nona série ou nono ano que se fala? Nono ano. Oitava série ou nono ano? Explica um pouquinho, como é que é essa mudança? Porque eu me lembro que quando minha filha estava cursando o ensino fundamental, ela teria que cursar até a oitava série. E aí chegaram para nós, assim, para os pais, falaram, não, agora tem mais um ano. Por que isso aconteceu na educação do Brasil? Nós tivemos uma mudança recentemente, né? Então, os alunos hoje, eles entram com uma idade diferenciada. Então, nós temos o Fundamental 1, que nós atendemos crianças do primeiro ano, 6 anos, 5 ou 6 anos, ele já entra para o Fundamental 1, que é o primeiro ano, e ele vai até o nono ano. Então, hoje nós temos primeiro e segundo ano para alfabetizar a criança, e o ensino, nós tivemos algumas mudanças, sim, de disciplinas, de adaptações, inclusive para chamar a atenção e trazer o aluno para construir esse conhecimento em sala de aula junto com o educador, e aí mudamos, né? E aí nós nos adaptamos a essa mudança. Da mesma forma que nós estamos adaptando e vamos incluir uma mudança do ensino médio futuramente. Então, hoje nós temos Fundamental 1, que vai do primeiro ano ao nono ano, Fundamental 2, que é do 6º ano ao nono ano, e o ensino médio, que é do antigo primeiro colegial, né? Do primeiro ao terceiro. Então, eu não sei se eu errei, mas deixa eu só reformular. Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, primeiro ao quinto ano, Fundamental 2, 6º ano até o nono ano, e o ensino médio, que é do primeiro colegial, antigo primeiro colegial, né, que é o primeiro do ensino médio, até o terceiro do ensino médio. E ampliou o conteúdo desse ensino fundamental 2, que era da oitava série para a nona, tem muito mais conteúdo, ou se diluiu aquele conteúdo para mais um ano? Ele se diluiu, na verdade, né? Nós temos uma outra adaptação, que é o do primeiro e do segundo ano, mas o conteúdo final, ele atende como antigamente. Então, nós diluímos o conteúdo, atendendo a criança um pouquinho mais cedo no Fundamental 1, respeitando toda a parte da alfabetização, do letramento, da brincadeira, da importância da brincadeira. Em uma das unidades do Colégio Escopo, nós temos a brinquedoteca. O primeiro, o segundo e o terceiro ano do Fundamental 1, eles participam muito da brincadeira, eles aprendem com brincadeira. Então, nós temos caça-palavras, pesca com as letras, isso tudo, antigamente os antigos professores vão concordar comigo, antigamente nós fazíamos essa brincadeira mais na educação infantil, focava a brincadeira. Quando entrava no primeiro ano, né, que hoje primeira série, hoje é o primeiro ano, era mais alfabetização, focado na alfabetização. Hoje nós tivemos um pouquinho da diferença, trazendo um pouco lúdico para a sala de aula, um pouco a mais. Desta forma o Colégio Escopo trabalha, trazendo o lúdico para a sala de aula, para facilitar o aprendizado e a compreensão do aluno em sala. Tá. Ô Lilian, o que me chamou bastante atenção hoje é o seguinte, a criança hoje, nós vemos muito, a criança tem muito mais apartamentos, né? Então a criança sempre vive mais um mundo mais fechado, pouco espaço. Além disso, como ela está voltada bastante, os pais acabam colocando celulares muito cedo, na minha opinião, né? Os pais acabam colocando celulares muito cedo na mão das crianças, elas acabam desistindo um pouco de ter aquelas brincadeiras que em outros tempos nós tínhamos, que era brincar na rua, correr, brincar de esconde-esconde, pega-pega, quer dizer, são brincadeiras que socializavam mais a criança. E você está me dizendo, então, que a criança hoje ela está aprendendo com a brincadeira, porque a brincadeira ela é colocada em sala de aula também, né? Quer dizer, ela veio substituir, você teve que adaptar a educação, porque a criança não brinca em casa, então que ela aprenda dentro da sala de aula brincando. Sim, nós realmente adaptamos
pensamos da forma realmente do jeito que você apontou agora. Hoje, infelizmente ou felizmente, muitos dos nossos alunos, eles vivem em apartamento, e nós trabalhamos isso no colégio. Em um dos laboratórios, por exemplo, nós temos parceria com a universidade, então um dos laboratórios ele tem um encanamento que a engenharia preparou, claro que para o uso do estudo da engenharia, do aluno da engenharia, e nós adaptamos ao uso para os alunos. Então, aquele cano é um cano de tubulação, que é uma tubulação de água, que todas as casas e apartamentos possuem, só que o aluno ele não tem noção daquele reloginho, por exemplo, que quanto mais ele abre a torneira, o reloginho gira mais rápido e a água realmente vai para o ralo, né? Olha que o pai paga a conta, só que a criança não tem essa noção, né? Esse discernimento que ele está jogando a água, o dinheiro, no ralo. Então, nós temos com esta parceria com a universidade, nós temos essa possibilidade de trazer para a criança e mostrar para ela. Um dos professores, por exemplo, do laboratório, o professor Marcelo, ele abre a tubulação, ele faz essa sensibilização com o aluno, ele injeta uma tinta na tubulação e ele mostra para o aluno a velocidade da torneira aberta muito rápido, a velocidade que essa água vai da vazão da água ali. Isso. Então, nós trabalhamos de uma forma um pouquinho diferenciada e trazendo para a realidade também a brincadeira de uma forma diferenciada, porque nós acreditamos que a criança, Fundo 1 até o Fundo 2 médio, nós trabalhamos recentemente, o nosso professor de matemática do Fundamental 2 perguntou se ele poderia pedir para as crianças do Fundamental 2, 6º ano, que já são mocinhos, né, do 6º ano, para confeccionar brincadeiras de frações. Então, o aluno teria que montar as regras, coisa que antigamente, na minha época, não na sua, né? Mas na minha época, você é um pouquinho mais novo que eu, na minha época, nós tínhamos isso com muita facilidade, né? A brincadeira, eu tinha muita brincadeira, eu tinha caixas de brinquedos. E hoje as crianças estão muito mais voltadas ao computador, ao celular, não tem essa socialização, como você mesmo disse. Então, nós trabalhamos, nós elaboramos, nós pedimos e nós executamos esses tipos de brincadeira com as crianças em sala. Achamos muito importante, inclusive, para o acréscimo e para agregar o conhecimento da criança. Que bacana. 11h10. Tem um ouvinte me passando uma mensagem aqui, ô Domingos, me parece que o microfone da Lilian está um pouco baixo. Estão dizendo que o som está meio baixo. Dá uma configurada para a gente, por favor. 11h10. Ô Lilian, como é que vocês conduzem lá a escolha do material didático? Porque me parece que ele tem que ser diferenciado hoje, ele tem que ser muito mais atrativo, não é isso? A gente percebe que as coisas já vêm meio prontas, né? Esse material didático, então se ela já vem pronta, ela tem que ser muito bem escolhida, porque senão a criança, os pais vão comprar esse material no início do ano, como é que ele vai mudar na metade do ano? Que tipo de arranjo vocês fazem, né? Como é que vocês fazem a escolha do material didático, a opção por determinado material didático? Nós temos uma equipe no colégio que nós avaliamos esse material didático. Hoje nós trabalhamos com um material didático da Somos, que hoje avaliamos um material mais completo, que nos atende com mais precisão no que nós queremos. E este material ele foi escolhido por uma avaliação minuciosa. Nós realmente sofremos, né, participamos e percebemos que o material, por ser o mais completo, ele facilita um pouco o nosso trabalho. E com a parceria da universidade, nós adaptamos o material aos laboratórios que hoje nós temos à disposição. Então, química, física, biologia, matemática, até ciências, né? Os alunos, nós temos essa matéria e o professor ele tem todo o cuidado de fazer o planejamento da matéria do apostila, que é o apostilado, está em desenho, o aluno confeccionar no laboratório. Então, por exemplo, recentemente os alunos foram ao laboratório e temos, inclusive, no site do colégio, depois eu deixo o site direitinho para quem quiser visitar e observar essa imagem, eles estavam estudando algumas veias. O professor trouxe um coração, passou no açougue, trouxe o coração. Olha. E ele olhou, o professor cortou e eles avaliaram o coração, todo mundo de luva, com jaleco. Foi uma aula e tanto. Também tivemos recentemente um exercício, uma experiência no laboratório da apostila, então nós reproduzimos
tudo que tem na apostila, nós reproduzimos nos laboratórios. Então, pesquisas de fungos nós utilizamos, questão do solo, nós temos os laboratórios da faculdade e nós utilizamos isso ao nosso favor. Então, nós temos o material, respeitamos, inclusive, as matérias, tudo que é passado pela apostila, e nós cumprimos o que a diretoria de ensino solicita, mas nós temos essa cartinha na manga, que são os laboratórios que nós conseguimos fazer isso tudo. Aí temos todos os passeios pedagógicos que ajudam também, auxiliam. Recentemente foram para a Bienal, participaram da Bienal do Livro, nós participamos da Bienal, e no caminho, por exemplo, eles fizeram um trabalho. Então, nós aproveitamos tudo para trazer para a realidade do aluno aquilo que está na apostila. Então, o material ele é utilizado e adaptado no dia a dia com as coisas que nós temos, laboratórios, todas as ferramentas que nós temos. Você tocou num assunto bem bacana, que eu acho que é a questão da leitura, né? Foi para a Bienal do Livro, ou seja, estão sendo estimulados a praticarem a leitura. O aluno, o brasileiro de forma geral, não tem o costume de ler, né? Não tem o costume de pegar um livro para ler. Ele pode ler até, em alguns momentos, uma revista em quadrinhos, mas leitura, pegar um livro de literatura para ler, não tem. Como é que a escola trabalha isso hoje? Tem leitura em sala de aula? Tem sala de leitura? Nós temos as bibliotecas da faculdade, nós fazemos toda uma abordagem para chegar à leitura, né? Como nós recebemos e temos alunos que gostam de leitura, alunos que não gostam de leitura, então nós fazemos uma sensibilização com a biblioteca, a importância da biblioteca, de manter o ambiente limpo, o silêncio, como é organizado o arquivo dos livros, então toda a parte da numeração. Então, desta forma, o aluno, desde o primeiro ano do Fundamental 1, ele tem essa socialização, ele tem esse cuidado, e os professores ensinam essa utilização da biblioteca. Primeiro ponto. O segundo ponto, a leitura, nós decidimos esse ano no Colégio Escopo fazer algumas ações diferenciadas. Como eram feitas antigamente, os professores davam um livro didático já pré-estabelecido para o aluno ler e fazer uma prova final. Tá. Este ano nós fomos surpreendidos, inclusive eu, com a ideia de uma professora que já parabenizei, agora parabenizo ao vivo, inclusive, né, no ar. Ela teve uma ideia de fazer amigo secreto do livro. Então, os alunos conversaram na sala entre eles, qual é o tipo da literatura que ele gosta, romance, ação, enfim. E aí eles tiraram um amigo secreto, como tradicional, e o amigo presenteou, também temos essas fotos no site do colégio, presenteou um livro da forma que o amigo gosta. Então, o amigo não sabia o nome do livro, o título do livro, não sabia nada. Então, ele recebeu o livro, de acordo com as orientações que ele recebeu em sala, em roda de conversa, e o aluno presenteou. Foi muito bacana, porque o retorno dos pais foram bem legais. Os alunos, inclusive uma das alunas que nós temos contato com os pais muito próximo, ele falou: Lilian, na primeira semana das férias ela leu o livro inteiro. Ela ficou tão feliz com o livro, ele brincou, ainda era bem grande, bem, né? Era grosso, né? O livro, bastante folhas. Eu falei, você não vai ler. Ela leu na primeira semana. Então, nós também temos esse cuidado para trabalhar contra essa internet que veio para facilitar a nossa vida, mas muitas vezes tira esse detalhe que para a gente também é muito importante, de sentar, porque ler o livro não é só ler o livro, tem toda a questão da concentração, de sentar, de interpretar a história. Então nós tivemos esse cuidado que foi muito bacana, tivemos um sucesso bastante legal, estamos trabalhando dessa forma, com amigo secreto, para a criança ler e estimular essa leitura dos livros. Bacana, 11 horas e 17 minutos, hoje no Unifiel 60 Minutos, falando a respeito dos desafios da educação com a Lilian Arcanjo, que é pedagoga e é uma especialista no assunto. Ô Lilian, o que me chama bastante atenção, e você acabou de tocar no assunto, é a questão da internet na formação dessas crianças de hoje, né? Como utilizar, então, a tecnologia a serviço da educação? O que é feito hoje em sala de aula para justamente atrair essa atenção do aluno? Em termos de tecnologia, né? Como é que utiliza de forma positiva a tecnologia? Então, a tecnologia
ela bem utilizada, ela é um carro-chefe para a formação do indivíduo no geral, né? Em geral, não só do nosso aluno. Nós orientamos frequentemente e ensinamos frequentemente a utilização positiva da internet. O colégio, nós temos um aplicativo que os alunos têm acesso ao livro digital, então a apostila que ele utiliza hoje em sala, ele tem esse acesso ao livro digital, e ele pode fazer uma atividade, por exemplo, ele viajou ou ele está passando na casa da avó, ele consegue ter acesso à apostila pela internet. Nós pedimos também algumas pesquisas, algumas orientações, trabalhos orientados na faculdade, no colégio, no campus da faculdade. Então, nós acabamos utilizando, tentando trazer e mostrar a importância da internet para agregar o conhecimento do aluno. Deixando claro, recentemente também participamos de uma palestra sobre isso, a importância da internet e de você ter contato com as informações corretas, porque a internet qualquer um escreve qualquer coisa, sim, né? Sim. Então o aluno às vezes ele vai pesquisar sobre um autor, ou sobre um país, ou um estado, enfim, se ele não pegar uma fonte confiável, ele vai escrever baboseira, né? E aí ele precisa saber também distinguir qual é o site positivo, qual é o site correto, qual é o site que é confiável para confeccionar um trabalho, ou até mesmo para estudar sobre uma matéria e executar o trabalho bacana. Então, nós temos esse trabalho, esse cuidado de orientar o aluno, além de ter esse acesso ao aplicativo que nós transformamos a internet, o celular que a criança tanto gosta, que o aluno tanto gosta, de uma forma prazerosa, vamos dizer assim, para desenvolver o trabalho pedagógico. Neste site que nós estamos desenvolvendo, este aplicativo junto com a Somos, que chama Plural, o nome do aplicativo, eles conseguem, inclusive, executar atividades extras. Então, ele aprendeu a disciplina na sala, ele consegue entrar nesse aplicativo, ele vai conseguir desenvolver essas atividades e o professor vai ter todo esse acesso das atividades. Ali é gerado um relatório, o professor sabe qual é a turma, qual é o aluno que está preenchendo, qual é o aluno que está executando a atividade, qual é o aluno que está realmente trabalhando, fazendo os exercícios online. E ele consegue ter um relatório vinculado pelo aplicativo para melhorar ou dar algumas atividades extras referente ao assunto direcionado. Então, nós estamos trabalhando junto com a internet, né, utilizando desta ferramenta para facilitar o estudo dos alunos no colégio. Quer dizer, ela vai dinamizando as aulas, ela vai atraindo muito mais, se tornando muito mais atrativo o ensino, né? O ensino se torna mais atrativo à medida que você utiliza da tecnologia para educar. Para educar. A lousa digital também faz parte disso ou não? Faz. Em uma das nossas unidades, 100% das lousas são digitais. Nós trocamos recentemente. Todas as salas de aula tem lousas digitais? Isso, de uma unidade sim. Da outra nós estamos em processo de mudança. Esta lousa digital facilita algumas coisas, nós temos computadores em sala também, nós temos projetores em sala também, ar-condicionados em sala também. Isso tudo nós avaliamos a importância do aluno se sentir bem. Cadeiras também, uma das unidades é uma cadeira, não é mais aquela cadeira de colégio só com braço pequeno, é uma cadeira com estofado, bem parecido com essas cadeiras de escritório. Então, nós transformamos o ambiente escolar em um ambiente mais agradável, a cadeira confortável, a lousa de uma forma que a criança consiga ter acesso com o projetor e os computadores em sala, de um vídeo ou de uma passagem muito rápida, o professor tem isso tudo em mãos, de muito fácil acesso, para facilitar o aprendizado, o interesse do aluno na disciplina, na matéria que está sendo tratada no dia. Então, o aluno mais interessado, isso provoca nele também a vontade de ser um autodidata, na medida que ele tem o aplicativo, ele leva para casa, ou ele está em outro lugar, ele pode abrir ali o aplicativo e já também estudar um pouco, ou ver coisas diferentes a respeito da aula, não é isso? Sim. Isso também evita a evasão escolar, no meu entendimento, porque se o aluno se sente incluído, no aconchego da escola, ele fala, poxa mãe, poxa pai, eu não quero sair dessa escola, ela está me abrigando
bem diferente do que em outros lugares, né? Então isso ajuda a manter o aluno matriculado, vamos dizer assim. Sim, e o aluno do colégio, a forma que nós trabalhamos, o aluno ele tem um acesso muito rápido ao professor. Então, são poucos alunos em sala de aula, o acesso professor e aluno é uma coisa muito diferente, bem diferente de outras escolas que eu trabalhei, de outros lugares que eu já atuei, até da escola que eu estudava. Então, o aluno, muitas salas eles trabalham em semicírculo, não é mais aquela forma de antigamente, do aluno um atrás do outro. Temos professores que ainda preferem, mas nós temos um trabalho muito direto, muito rápido, né? O acesso ao aluno é muito rápido ao professor. E também no colégio, nós temos algumas atividades extras. Então, nós temos, além do período que o aluno fica para estudar, nós temos esses plantões, alguns plantões de dúvida. E nestes plantões de dúvida, o aluno ele tem um contato com o professor da disciplina, ele anota algumas dificuldades que ele tem em sala de aula, do exercício que ele está executando, da atividade que ele está executando hoje, né, aprendendo em sala de aula, ou alguma coisa que ele deixou de aprender no passado. Exemplo, hoje ele vai aprender em matemática, está aprendendo regra de 3, mas ele não consegue fazer uma passagem da matemática que foi o ensinado no passado. Então ele fica para o plantão e ele aprende a fazer essa atividade, esse exercício, essa passagem que ele deixou de aprender. Então, por exemplo, precisa de uma divisão com 2 números na chave. Ele não sabe, ele não consegue fazer uma multiplicação, uma divisão simples, por exemplo, com um número na chave. E aí, neste plantão de dúvida, os professores do plantão ajudam o aluno que tem essa dificuldade. Ou aquele aluno que já sabe de tudo, não tem problema nenhum em disciplina, mas ele quer estudar mais porque ele quer treinar para uma faculdade, para passar em um concurso público, ou até mesmo em um vestibular de uma faculdade pública, né, uma faculdade bacana. Então, esse plantão de dúvida nos auxilia também, auxilia os alunos também, a tirar essas dúvidas ou treinar mais o que ele já sabe ou o que ele já tem de conhecimento, para literalmente treinar, né, ficar bom naquilo tudo. Agora, em outras épocas, cada matéria era uma matéria. A matemática era matemática, português era português, ciência era ciência. É bem dividido. É bem dividido e uma não tinha contato com a outra. Você abria o caderno para fazer matemática, depois acabou a aula, fechou o caderno de matemática, pega o outro. Hoje é completamente diferente. Completamente diferente. Existe uma coisa que é de interdisciplinariedade. Isso. Não é isso? Falei Atividade certo, multidisciplinar. Atividade multidisciplinar. Todas as matérias, me parece que em alguns trabalhos, reúnem-se todas as disciplinas para desenvolver aquele projeto. Sim, isso mesmo. Recentemente nós fizemos a Feira Cultural. Na Feira Cultural, por exemplo, o nosso tema esse ano foi a Copa, né? E os alunos, eles executaram fizemos o sorteio ao vivo na Unifiel. Cada turma ficou responsável por um país, e neste trabalho eles envolveram todas as disciplinas. Na apresentação desse trabalho da Feira Cultural, eles envolveram todas as disciplinas. Então falaram de culinária, falaram da cultura, falaram da economia do país, falaram dos costumes, então eles envolveram todas as disciplinas, e os professores também das disciplinas se envolveram. Então, o professor de português conversou com o professor de inglês, que conversou com o professor de espanhol, que conversou com o professor de matemática, que conversou com o professor de biologia. Então, todos os professores tiveram um momento para primeiro programar o que eles cobrariam dos alunos nessa feira cultural, e depois os alunos apresentaram, que foi um sucesso, foi muito bacana. Nós tivemos a participação de alguns alunos da Unifiel também assistindo e prestigiando o trabalho dos alunos. Então nós temos constantemente esse trabalho, a Bienal do Livro, nós fomos por conta do português, da matemática, da literatura propriamente dita, e nós fizemos um trabalho, por exemplo, de ciências no meio do caminho, né, no caminho, no percurso até chegar à Bienal. Então nós temos esse trabalho, os livros nos oferecem
esta possibilidade de trabalho em conjunto, interdisciplinar, né, envolvendo português com história, ou geografia com ciências, enfim, e nós fazemos isso constantemente. Normalmente nós apresentamos esse trabalho. O aluno ele faz o trabalho solicitado pelo professor e nós pedimos a apresentação, que também trabalhamos com a autonomia, com a segurança, com o nervosismo do aluno na apresentação, todos em auditório, ou até mesmo em sala de aula para outra turma. Então nós trabalhamos dessa forma com esta atividade quando é multidisciplinar. Quer dizer, a escola hoje, penso que é assim, a escola ela não se preocupa mais só em educar, em escolarizar, né, o indivíduo, ela busca a formação total desse indivíduo. Tanto que tem algumas escolas que trabalham com um método que chama-se socioconstrutivista, ela vai construindo o aluno, preparando ele para a vida. Por isso essa abordagem de forma multidisciplinar, para que ele vá... Tudo tem vários lados, né? Sim. Várias explicações para que aconteça. Então ele vai buscar esse conhecimento nas várias disciplinas. Sim, é isso mesmo. Que bom. 11h29. Eu vou pedir pro Domingos um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos mais com o Unifiel 60 minutos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá, ouvintes! Eu também faço parte da programação da Nova Difusora 1540 AM, programa Marcos, Alemão e Amigos, de segunda às sextas-feiras, das 4 às 5 horas da tarde, com muita música, notícia e prêmios. Participem! Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital vem com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540.
Muito bem, 11 horas 32 minutos, voltamos com o Unifiel 60 minutos, hoje abordando os desafios da educação com a pedagoga Lilian Arcanjo. Ô Lilian, nós estamos numa época de eleições. Esse tipo de assunto é abordado em sala de aula? Quer dizer, não vamos falar de candidaturas aqui, a gente nem pode ficar falando, porque senão vão dizer que nós estamos defendendo candidatura A, B ou C. Longe disso, nós queremos abordar, falar sobre a importância das eleições na vida dos brasileiros. Sim, Júlio. Em relação à eleição, candidatura, candidatos, eu não vou dizer que nós não temos esse assunto em sala de aula, né? Porque tudo que envolve a mídia, tudo que a mídia passa, o aluno traz para dentro da sala de aula. Então, a orientação que o Colégio Escopo dá, oferece, e seguimos desta forma, respeitamos o que o livro passa, o que nós temos em apostila, o conteúdo que o aluno tem para aprender, nós avaliamos o assunto, até qual ponto o aluno daquela idade consegue entender sobre o assunto. Então, explicamos, por exemplo, qual é o papel do deputado, qual é o papel do prefeito, qual é o papel do vereador, qual é o papel do presidente. Nós explicamos isso em sala de aula, sim, mas nós não tratamos do político, né? Do candidato X, A, B ou C, conforme você falou. Nós temos, sim. Então, às vezes alguém fala, do fulano, ou do ciclano. O educador, ele é orientado a ensinar e passar ao aluno que cada pai tem uma opção de partido, cada pai defende uma bandeira, da mesma forma que time de futebol, né? Mas nós temos que respeitar a opinião do outro. Então, o candidato propriamente dito não é trabalhado em sala de aula, a não ser a importância deste candidato, se não tem apostila, mas se surgir, da mesma forma que surgiu recentemente sobre a guerra. Não estava em apostila, mas o professor abordou, conversou e explicou o que tinha acontecido. Então, nós trabalhamos, sim, a política quando é apontado pelo aluno, a importância de cada um, né, do Poder Legislativo, Judiciário, enfim, Executivo, só que nós não temos o direcionamento político dentro de sala de aula. Que ótimo. Essa pergunta, inclusive, foi de um ouvinte. O Mauro Silva, que é morador daqui do centro de Osasco, ele fez exatamente essa pergunta, se as eleições são abordadas nas disciplinas escolares. Tem uma outra participação aqui do Fernando Henrique Souza, que é do Jardim das Flores. Eu acho que você já falou alguma coisa a respeito disso, mas como lidar com as dificuldades de aprendizado dos alunos? Algum acompanhamento especial? Temos sim. Fernando Henrique de Souza, do Jardim das Flores. Sim, Fernando, nós temos. O Colégio Escopo, hoje, nós trabalhamos com além do nosso horário de trabalho, por exemplo, nós temos dias de trabalho Fundi 1 e Fundi 2, por exemplo, das 7h30 ao meio-dia, as aulas normais, né, que em grade curricular, português, matemática, história, geografia, educação física, inglês, informática, enfim. Nós oferecemos aos alunos no período da tarde algumas atividades extras, né, de reforço escolar. Aquele aluno que tem a dificuldade, quando o aluno vem de uma outra unidade, de outra escola, nós detectamos que ele tem uma dificuldade na escrita, ou na leitura, ou até mesmo na interpretação de algum texto, ou execução de alguma atividade, nós temos atividade extra. Essa atividade extra, ela pode ser apontada tanto pelo professor de sala, ou até mesmo pelo pai. O pai percebe que ele é um pouco tímido, que ele queria que o aluno fizesse um pouquinho mais. E o professor às vezes fala, mas ele tá bacana, ele tá tendo o retorno positivo. Mesmo assim, ele quer estudar um pouquinho a mais, ele fica nessa atividade extra. Então, nós oferecemos atividades extras nas duas unidades do Colégio Escopo, tanto a unidade da Campesina, quanto na unidade da Unifiel, e nós temos esse trabalho diferenciado, fazendo essa atividade, fazendo essas aulas, o aluno tendo contato direto com o professor, e trabalhamos a dificuldade do ensino assim. Nós temos também a participação muito positiva dos pais. Então, esse retorno da atividade extra é muito importante, a participação dos pais, porque nós enviamos trabalhos extras
porque temos avaliações atitudinais do aluno. Então, o aluno, ele é pontuado pelas coisas que ele faz. Então, o pai participando das reuniões, o pai participando das atividades, ou até mesmo das comunicações, porque a coordenação do Colégio Escopo entra em contato mesmo com o pai, a gente liga, eu converso, eu aponto algumas coisas. Tendo esse acompanhamento, a gente não tem problema nenhum. Temos, sim, alunos que são bem mais desenvolvidos e tem aqueles alunos que são básicos, né, que realmente fazem aquilo para a média mesmo, mas nós detectamos alguma dificuldade, nós notificamos o responsável e trabalhamos em conjunto para a melhoria do aluno. 11h37, você tocou num assunto que fazia parte até do meu roteiro de perguntas aqui, que é a questão da participação dos pais. Ainda existe aquele pai que chega na reunião de pais e fala, não acredito que meu filho está tão ruim assim. Ou seja, ele não vê nada, não acompanha em nada o trabalho do filho na escola, em casa, e quando chega na reunião de pais, a hora que a professora vai lá puxar um pouquinho da orelha do pai, poxa, você não acompanhou isso? Existe isso ainda ou não? Existe, Júlio. Infelizmente existe. Os pais, quando na unidade que eu trabalho, eles fazem a matrícula e eu deixo bem claro para o pai que o contato é comigo. Então, o aluno deixou de fazer uma atividade, por exemplo, eu entro em contato. O aluno fez um trabalho. Recentemente passei por uma situação bastante engraçada, que a professora tinha pedido um trabalho, e eu pedi para avaliar o trabalho. Como coordenadora, pedi para avaliar o trabalho. E o trabalho veio de uma forma um pouquinho diferente de trabalho, né? E essa mãe veio conversar, tipo, Lilian, ele não conseguiu fazer o trabalho. E, para sorte do aluno, um dia antes, eu orientei a sala como usar um papel almaço, por exemplo, porque nós adultos, nós já utilizamos em algum momento da nossa vida um papel almaço, uma folha de almaço, né? Só que a criança não. Então ela deu para o filho uma folha de almaço para fazer o trabalho, e o filho não sabia. Esse trabalho em si era para fazer no caderno, enfim, para entregar para a professora, e ela deu uma folha de almaço, e a criança não sabia o que fazer com aquela folha de almaço. Então ele escreveu, não sabia nem manusear. Então ele escreveu da metade da folha para trás, e a primeira parte do almaço, ele voltou e continuou escrevendo, porque ele não tinha noção. Aí eu peguei o trabalho, não entendi, ela veio, a professora mostrou, falou, Lilian, eu não sei o que eu faço, eu não consegui entender. E a mãe veio logo em seguida para conversar comigo de um outro assunto. Ela falou, Lilian, ele não soube fazer o trabalho, ele é relaxado, ele... Né. Aí eu peguei a folha e quando ela começou a falar, eu percebi o que estava acontecendo. E aí eu falei, você ensinou, né? E eu percebi que nós também do colégio deixamos esta falha, né? Porque o colégio ele tem um papel também de ensinar o aluno a manusear. Como a folha, o trabalho foi solicitado no caderno, nós nem pensamos na possibilidade de ensinar a fazer. E aí eu tive a ideia de chamar esta sala, e nós acabamos passando para as outras também, como manusear um trabalho, né? Como fazer o trabalho. O que nós queremos numa capa de trabalho, o que é avaliado numa capa de trabalho. Então não pode colocar beijinhos, professor, eu te amo. Que eles fazem, porque eles acham que o trabalho pode escrever o que quiser. Sim. Então faz rostinho, faz boquinha, faz... Então nós orientamos e nós temos esse costume no Fundo 2 Ensino Médio de avaliar esse trabalho de uma forma mais séria, por conta de ser trabalho. E o Fundo 1, que é o Fundamental 1, que são os menores, a gente trabalha de uma forma um pouquinho mais séria quando o assunto é trabalho, mas eu tive que tomar esse cuidado, e essa mãe foi bastante engraçada, porque ela falou, meu Deus, eu não me toquei, Lilian, porque eu falei, calma, deixa que eu ensino, deixa que o colégio entra neste assunto, e eu vou apontar a partir de agora o que vai ser cobrado na capa do trabalho, o que vai ser cobrado em uma folha de almaço, e aí depois nós pedimos o trabalho na folha de almaço, e ele se sentiu o máximo de entregar o trabalho na folha de almaço preenchida corretamente. Então nós temos a participação de alguns pais que se assustam conforme você falou, tipo, meu Deus, mas eu não sabia. Mas como o nosso trabalho é muito direcionado ao aluno, e o pai sabe disso, eu vou notificando o pai constantemente. Então, exemplo, o aluno deixou de fazer lição de casa. Eu ligo, mando e-mail, converso. Existem pais que topam, né, esse atendimento direcionado, que amam, por sinal, esse acompanhamento muito próximo ao aluno, e tem pai que fala, Lilian, liga para a professora particular, não tem problema. Ok, notifico também a professora, vou falando, então quando ele vem para a reunião e a professora puxa a orelha de alguma coisa, né, ou da lição, ou da nota realmente um pouco mais baixa, ele já sabe que ele foi notificado
muito até chegar naquela nota baixa. Então, os pais, hoje nós temos esse pai que assusta, mas ele fala, tá bom, eu errei, a partir de agora nós vamos mudar. Nós tivemos um aluno, inclusive eu vou falar, porque eu vou usar esta fala com ele. Em julho, a professora, um pouquinho antes das férias, a professora trouxe ele para minha sala, porque continua daquela forma, né? O aluno não fez, o aluno é com a coordenadora, com a Lilian, que eles vão conversar. E aí ele chegou na minha sala, ele falou, a professora apontou que ele não tinha feito a lição de novo, e que era para eu falar com a mãe de novo. E aí eu chamei, eu falei, mas o que você espera do colégio? O que você vem fazer aqui? Não é estudar? Por que Aí eu desenho, né? Eu escrevo na minha mesa, eu falo, você fica aqui comigo de tal hora a tal hora, você fica só tantas horas no colégio, o que você faz na sua casa quando você sai? Você tem 8 horas, que horas você dorme? Você tem do meio-dia até 10 horas da noite para fazer a lição, então faça com a letra bem redondinha, né? Então aquela parte de bronca um pouquinho mais delicada, né? Com um pouquinho mais de carinho. Quando ele voltou das férias, isso foi um pouquinho antes das férias, eu quero que você passe as férias, descanse e volte outra criança. Na primeira semana, a professora chegou na minha sala e falou, Lilian, eu não sei o que aconteceu com... Olha, coisa que eu falo, com o aluno X. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, meu Deus, tá deixando de fazer lição de novo. Chegou com todas as lições feitas. Aí eu falei, não acredito. Eu falei, meu Deus do céu, teve as férias todas para fazer, né? Aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou, mas achei um pouco estranho, porque ele chegou e falou, professora, já fiz. Você não vai corrigir? Professora, bom, resumindo, depois dessa conversa, dessa orientação, ele está outra criança. Ele voltou para o colégio, fazendo tudo, e isso eu estou dizendo de uma criança do Fundamental 1. Tá. Então, a importância, estou contando essa história toda, para os pais ou para quem está nos ouvindo, perceber que às vezes uma chamada de atenção de uma forma mais carinhosa, um diálogo, né? E para sensibilizar mesmo, olha, você está fazendo errado, você vai colher tudo isso com uma nota baixa. Aqui nós estamos trabalhando para você. Esse jogo foi feito para você. Então utiliza, né? Aprende, faça, executa e sugue da melhor forma. E ele voltou outro aluno muito bacana, presta atenção, faz atividade. No primeiro dia de aula, eu passei em todas as salas desejando as boas-vindas, aquela coisa toda dos alunos novos. E aí eu falei para eles, faça a lição no dia, para não esquecer, porque existem outras coisas bacanas, né? Vão surgindo até chegar o dia da disciplina de novo. Então, nós temos essa participação, esse contato muito direto, e o resultado é muito positivo desse contato, desse diálogo. Não vou dizer que eu não dou bronca também, quando deixa de fazer, chamo, sento, converso, e o resultado é positivo, por conta da conversa. A criança hoje, por conta do celular, nós adultos, muitas vezes não damos atenção a um agasalho na mochila, por exemplo. O pai às vezes liga para o colégio porque ele perdeu, desde aluno grandão do ensino médio. Eu comprei um moletom, ele perdeu. O senhor olhou na mochila dele? Ai, tá lá dentro. Então, sabe umas coisas assim que ainda são importantes, que o aluno precisa desse contato? Às vezes o aluno faz realmente para chamar a atenção dos adultos, né? Falando em chamar a atenção, Lilian, e aqueles alunos que têm dificuldade de se socializar na escola, que vem assim, hoje é o mal do século, a doença do século, dizem os especialistas aí, que é a depressão. Os alunos têm apresentado muito quadro depressivo em sala de aula ou não? Olha, Júlio, na unidade, nós conversamos bastante sobre isso. Nós temos o contato muito direto com o pai, nós temos parceria com a faculdade, com um curso de pedagogia, psicopedagogia, nós encaminhamos para estas parcerias esse atendimento, mas diretamente com o colégio, em sala de aula, nós temos um movimento positivo. Nós não temos crianças, nós não temos índice, por exemplo, infelizmente nós assistimos em TV de suicídio, nós não temos. Temos sim essas coisas de, a internet falou que fez, a internet falou que fez. Nós trabalhamos. Nós temos também um contato muito próximo, pode ser até isso, não sei, mas um contato muito próximo com o pai para a resolução do problema. Então, o apontamento no colégio hoje é quase zero. Então, se por um acaso isso surgir no futuro, nós
temos algumas parcerias no município, desde unidade de saúde, desde conselho tutelar, para formação, na verdade, do aluno, né? Para entender o que é este assunto, para entender, porque também hoje tudo é depressão, né? O aluno está depressivo, mas ele vai para a festinha, ele vai para casa do amigo, ele vai porque realmente há depressão, a criança não sai de casa, não quer, muitas vezes, nem tomar banho, mas nós não temos este índice gritante, vou dizer assim, deste apontamento de depressão no colégio. 11h47. A Cláudia Mendes, lá do Rochidale, ela participou, ligou para cá e ela quer saber o seguinte: como é a preparação do Colégio Escopo para o vestibular? Tem algum trabalho direcionado para isso? Vocês trabalham, visualizam muito isso? Porque o aluno é muito cobrado a respeito disso para que ele entre em escolas públicas, para não precisar pagar mensalidade. Trabalha isso lá no Escopo? Não? Nós temos uma atividade com o ensino médio, nós temos um direcionamento. A avaliação do ensino do Colégio Escopo, ele já é um momento preparatório para o aluno enfrentar uma avaliação vestibular ou até uma avaliação de concurso do futuro. Nós avaliamos as crianças hoje com uma avaliação mensal, uma avaliação trimestral e uma avaliação multidisciplinar. Então, nesta avaliação, o ensino médio, os alunos do ensino médio, eles aprendem técnicas que antigamente eu aprendia técnicas, você lê as perguntas que você sabe e responde a pergunta que você sabe. O colégio, nós desenvolvemos com o aluno desde o Fundamental 1, a desenvolver ler as perguntas, ter a interpretação e resolver na medida do conhecimento dele. Então, por exemplo, responde só as de matemática primeiro, que requer mais tempo, depois só de português, depois só... Então, nós desenvolvemos com os alunos do ensino médio, iniciando no Fundamental 1, que cada aluno tem uma facilidade. Então, o que você tem mais conhecimento? O que você tem mais? Ali você pode administrar com estas provas já qual é o tempo que você vai direcionar a cada disciplina. Então, nós temos plantões para vestibular, nós temos o acompanhamento dos professores para vestibular, as perguntas já são elaboradas em cima dos questionamentos que são apresentados em vestibular. Então, o nosso material também já é focado ao vestibular do ensino médio, dos alunos do ensino médio. Então, nós temos toda uma preparação para avaliação. Então, tem simulados, tem a parte de atividades extras, que são atividades que ensinam essas estratégias, essas atividades, questões e segmentos, até pegadinhas. Então, nós temos esse trabalho, só que não é focado só para o ensino médio. Ensino médio, a gente tem uma dosagem um pouquinho maior, que, inclusive, infelizmente, o ensino médio só entra nos plantões lá pertinho da prova. Eles não utilizam esse plantão, porque o plantão de dúvida ele é oferecido desde o primeiro Fundamental 1 até o terceiro médio. Eles deixam sempre próximo à prova. Então, vai ter um vestibular bacana, ele acha que aquele último mês ele consegue estudar e recuperar tudo que ele deixou de fazer. Entendi. E a gente trabalha isso constantemente, que ele tem que utilizar esse plantão para tirar as dúvidas para a hora que ele chegar no vestibular, ele está realmente afiado para desenvolver de uma forma tranquila. Legal, 11h50, falando a respeito dos desafios da educação. Lilian, com relação falamos de vestibular e falamos de alunos, agora, do outro lado, né, o outro lado da mesa, que é o lado do professor. Você, como coordenadora pedagógica, você tem contato diuturnamente, diariamente, sim, com professores. O que a escola hoje visualiza num professor? O que ela... Não sei se você também participa da admissão de um professor, sim, na escola, você que escolhe, você que seleciona. Sim. Então, o que a escola está precisando? Quais são os atributos que um bom professor deve apresentar para ser admitido numa escola? Olha, Júlio, nós, do Colégio Escopo, nós avaliamos, no ato da contratação de um professor, além da avaliação do currículo, né, da formação, disso tudo, o Luiz é o nosso diretor do colégio, né, ele pede que o professor elabore uma aula da apostila e traga uma atividade diferenciada além da apostila apresentada. Então, o professor ele tem que apresentar a aula mesmo, como se ele estivesse apresentando para os alunos. Então, ele participa também, ele faz essa dinâmica
com a direção, com a coordenação, que nós estamos na admissão juntos para contratar esse profissional. Então, ele faz toda a avaliação. E a formação contínua com esse professor, como nós temos o material e temos alguns cursos de altíssima qualidade da Somos que libera e autoriza, os professores, inclusive, recebem certificados sobre isso, da execução do curso, né? Uhum. Então, como nós temos, além dessa parceria que nós temos com a faculdade, com a Unifiel, os professores têm esses cursos de formação depois dessa contratação e a atribuição que o professor tem que ter, as características que o professor tem que ter, além da boa comunicação, além de saber e administrar todas as informações que ele vai passar, tanto aquela hora, na hora da entrevista, como no dia a dia de trabalho, é a honestidade da informação, né? Não manipular a informação, não fazer de uma forma, levando até mesmo para o lado partidário, ou até mesmo para o lado religioso. Então, nós trabalhamos e formamos esse professor, esse educador, diariamente. Então, às vezes, um professor tem um currículo bam. Só que em sala de aula ele não tem esse desenvolvimento todo. Então, nós não avaliamos só um professor que se formou, por exemplo, numa faculdade estadual, né? Enfim. Mas nós avaliamos esse desenvolvimento diariamente do professor, contando com a formação dele, contando com as atividades que são executadas e a forma que é executado em sala de aula e os cursos que nós oferecemos que o professor ele executa também durante o percurso do ano letivo. Quer dizer, há uma exigência constante da qualidade. Sim. Seja na forma técnica, quanto de participação, quanto de interpretação daquela função de ser professor, de ser educador. Hoje essa palavra educador tem sido muito mais utilizada do que professor, né? Bem, são 11 horas e 53 minutos, já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente, passa rápido, né? Muito rápido. E passa bem rápido quando o assunto é interessante, quando a gente vê que a pessoa está preparada para falar a respeito do que veio, foi convidada para isso, exatamente para explicar para os nossos ouvintes, ou seja, dar toda a atenção que o nosso ouvinte merece sempre. Então eu queria agradecer imensamente a Lilian Arcanjo, que é pedagoga formada pelo Unifiel. Já se percebe que teve uma boa formação, não é isso, ouvinte? Porque a pessoa que fala com tanta propriedade a respeito do assunto só se pode esperar o melhor dela, da formação dela. 11 horas e 54 minutos. Muito obrigado pela sua participação, Lilian Arcanjo. Seja bem-vinda. Às vezes, quanto mais vezes você puder vir, venha, ok? Ótimo. Júlio, muito obrigada pelo convite. O Colégio Escopo, nós estamos à sua disposição também. O que você precisar tratar, qual assunto você quiser tratar, voltamos. Eu volto sim, com o maior prazer. E sucesso, Deixa querido. um telefone do Escopo para quem quiser saber outras informações. Posso deixar o site? Pode deixar o site. www.colégioescopo.com.br. Okay. Colégio Escopo, ele escreve com ES. Então é colégioescopo.com.br. Muito bem. O programa Unifiel 60 Minutos fica por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM.